Se você mora em Osasco, Barueri e região, você pode participar gratuitamente de cursos ou eventos da Escola de Paternidade e Filiação. Aos sábados, temos encontro marcado às 19 horas, bem próximo da estação de trem de Osasco. Para participar ou saber mais, envie um SMS ou WhatsApp para 970644215. 970644215. As vagas são limitadas, não fique de fora. Envie um SMS ou WhatsApp para 970644215. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação. Eu trouxe ao teu altar por cada ofensor que eu não quis perdoar. É gente bonita, gente abençoada. Vamos ao nosso podcast de hoje. Como diz essa canção, quantas coisas, né, que a gente fez de errado ou que a gente deixou de fazer de certo. Mas o importante é se arrepender, e é sobre isso que o nosso podcast de hoje vai falar. Então fica aí comigo, vamos à nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Bem, pessoal, hoje Deus nos deu o texto aqui de Salmo 103, a partir do verso 8, onde a palavra diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É um texto muito simples, mas que é importante a gente tomar ele para a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós que todos os dias somos rodeados, né, por nuvens de testemunhas, como diz a palavra lá em Romanos. Nós que também, a palavra diz que Satanás ele fica ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos de textos bíblicos, de conhecimento bíblico que nos fortaleça na nossa fé diariamente. E esse texto ele é maravilhoso porque ele fala sobre a piedade do Senhor, sobre a misericórdia do Senhor, sobre a longanimidade e sobre a benignidade do Senhor. Eu não vou detalhar cada uma dessas palavrinhas, mas só falando de misericórdia, o que é ser misericordioso? É alguém que perdoa quem não merece. É isso. Exercer misericórdia de forma muito simples, ok? De forma assim bem objetiva, é você perdoar quem não merece, ok? E o nosso Deus, ele é um Deus que perdoa a gente que não merece, a começar por mim e por você que está me ouvindo agora. E é por isso que eu gosto muito desse verso 10 que diz: não nos tratou segundo os nossos pecados. Dá uma olhadinha para a sua vida, olha as coisas erradas que você já fez e fala sinceramente para você mesmo. Será que era para você estar vivo ainda? Será que era para você estar vivendo as bênçãos que você está vivendo hoje? Se Deus realmente fosse te tratar mediante coisas que você disse, coisas que talvez você fez contra alguém, coisas que você fez contra você mesmo, contra o seu corpo, por exemplo, né? Contra a sua saúde, contra o seu dinheiro. Será que se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, como que nós estaríamos hoje, aqui e agora? E ainda eu gosto muito dessa parte que diz, né? Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então veja que ele não só nos perdoa,
ele não só é misericordioso, mas ele afasta da gente. Se você não acredita nisso, eu sou, pastor há quase 20 anos e eu já conheci muitos ex-bêbado, ex-cachaceiro, ex-viciado, ex-traficante, ex-assassino, ex-corrupto, ex-homossexual, ex de tudo. E isso prova esse texto bíblico. Ele afasta de nós as transgressões, porque muitas pessoas, elas estavam naquela vida, vivendo em prostíbulos, vivendo em pontos de droga, talvez presas numa cadeia, e hoje estão na sua empresa, hoje estão casados, hoje estão rodeados de filhos. Então Deus afastou deles as transgressões. E eu quero dizer para você que Deus pode te afastar das suas transgressões, assim como diz aqui a palavra do Senhor, assim como está longe o Oriente do Ocidente. Tudo que você precisa é se arrepender, porque o texto aqui no verso número 13 conclui dizendo que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E deixa eu abrir um parênteses para dizer o porquê que Satanás ele adora tanto destruir as famílias. Existem vários motivos para ele fazer isso, mas um dos motivos é tirar da pessoa o conhecimento de paternidade, ok? Uma pessoa, isso já foi feito estudos, esses dias mesmo eu assisti uma reportagem onde entrevistaram diversos cientistas da área e todos eles falaram a mesma coisa. Uma pessoa, quando ela não tem uma figura paterna em casa, só tem a figura materna, essa pessoa ela passa a ter alguns traumas até sem ter acontecido nada. São traumas que vêm realmente de forma direta, mesmo que essa pessoa não venha passar por problemas, porque ela vai ter uma visão errada de paternidade, ela não vai entender o que é paternidade. Por exemplo, existem filhos que foram abandonados pelos seus pais, pela figura masculina, e esses filhos eles têm dificuldade em lidar com a autoridade. Por exemplo, se alguém vai dar uma ordem, se alguém vai fazer uma correção, um patrão, um chefe, no caso, se for uma filha, por exemplo, quando ela vai casar, às vezes tem dificuldade em lidar com o marido. Por quê? Porque não está acostumado, não foi acostumado com a figura paterna de autoridade, a figura paterna de proteção. Então isso vai afetar os relacionamentos, vai afetar casamento, vai afetar uma série de questões. Então eu quero abrir parênteses para dizer para você o seguinte, para você entender esse texto, o verso 13, que diz que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, é preciso que você primeiro se cure de qualquer trauma que você tenha com relação à paternidade. Ou por não ter tido paternidade, ou talvez você tenha tido uma paternidade ruim, um pai ruim que talvez violentou, que machucou. Este não é o modelo de Deus. E por que isso é tão importante? Porque Satanás ele se aproveita desse trauma para que você não entenda como que Deus age com seus filhos. Tem pessoas que elas se desviam da igreja, se enfraquecem na fé, porque elas falam, Deus não vai me perdoar. E por que elas dizem Deus não vai me perdoar? Porque o pai da terra também não perdoou, o pai da terra violentou, o pai da terra maltratou, o pai da terra abandonou, e aquela pessoa então acha que que o modelo de paternidade de Deus é este. Mas eu termino esse podcast de hoje, essa reflexão, dizendo para você, este não é o modelo de Deus. Quando ele diz aqui que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, ele está falando daquele pai que muitas vezes o filho faz até algo errado, mas o pai olha para o filho e fala, mas é meu filho, ainda é meu filho, eu vou visitar na prisão, eu ainda vou dar comida, eu ainda vou cuidar. Então, que você possa se alegrar com esta palavra, Deus dizendo para você hoje, eu vou me compadecer de você. Apenas me tema, apenas se arrependa, como foi a canção do início desse podcast, e essa foi a nossa reflexão de hoje. A gente vai para um rápido aqui, aviso para você e logo em seguida eu volto comentando uma notícia bombástica de hoje aqui para abençoar a tua vida e trazer algum conhecimento abençoado para você. Que Deus te abençoe. Atenção católicos, espíritas, budistas, ateus, livres pensadores, empresários, profissionais liberais e evangélicos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Agora você tem um local para aprender a palavra que cura, liberta e transforma, sem religiosidade, sem incredulidade e sem tradições de homens. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Maiores informações, acesse www.visãodoreino.com. Realização: Escola de Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Te deixa corajoso.
Maravilha, pessoal, essa foi a nossa reflexão bíblica de hoje, mas agora, como eu sempre faço no podcast do dia, eu comento alguma notícia para tirarmos alguma lição para a nossa vida cristã. Hoje, na verdade, são duas notícias, talvez o podcast fique um pouquinho mais longo do que aí os 12 minutos que a gente costuma fazer, ok? E aí eu quero falar para você, a primeira notícia diz o seguinte aqui: documentário no Discovery vai explorar escândalos na igreja Hillsong. E a segunda notícia não saiu ainda nos portais, acredito eu que ainda não saiu nos portais de notícias, mas eu ouvi direto da fonte. É um pastor famoso que está no meu Facebook, ok? Ele é conhecido aí no Brasil e em alguns países, e ele fez uma postagem, ele mesmo fez na data de ontem, e eu vi essa postagem e a polêmica que causou, e eu imagino que já deve estar sendo colocada nos portais de notícias de fofoca gospel, mas eu já quero abrir um parêntese para você: não vá para portais de fofoca gospel, porque por trás da fofoca existe demônio, ok? E existe um espírito maligno que atua na questão da fofoca, inclusive, e eu acho que basta ser inteligente para saber que quem é de Deus não fofoca da vida dos outros, né? Nós podemos debater algo, aprender algo, mas não fofocar, não se alegrar com a derrota do nosso irmão, ok? Fechando nosso parênteses aqui, então qual é essa segunda notícia? É um pastor, eu não vou citar o nome, mas você vai pesquisar e você vai descobrir com toda certeza, que ele fez uma postagem no Facebook dele, que ele está abandonando o cristianismo e indo para o islamismo. Então, revisando aqui para a gente poder comentar e ver o que a gente aprende com isso, as duas notícias. A primeira, vai ser feito um documentário lá no canal Discovery sobre a igreja Hillsong, aquela igreja australiana, né, que todos conhecem aí, do Hillsong Unite, né, que é a igreja que, para crescer, eles usaram muita estratégia do mundo pop, né, então usaram a música, lançaram um grupo de música cristã famosíssimo, que ganhou fama no mundo todo, e isso fez com que essa igreja se espalhasse pelo mundo todo, e eles trabalham muito com celebridades, então tem gente muito famosa aí que frequenta lá, o Chris Pratt, por exemplo, né, lá do Guardiões da Galáxia, o Justin Bieber também, e outros mais frequentam essa igreja. Eles usaram então uma estratégia do mundo pop para crescer as suas igrejas. Porém, não faz muito tempo, foi descoberto o primeiro escândalo, o pastor da Hillsong de Nova York, né, ele foi acusado de ter um caso extraconjugal, foi demitido da igreja, isso abalou muitas estruturas por lá, em Nova York. Agora saiu um outro escândalo do fundador da igreja e por aí vai. E aí agora vai virar documentário, olha só que situação, vai virar documentário em um canal de televisão, esses escândalos dessa igreja. Na segunda notícia, eu mencionei sobre um pastor conhecido que ele postou no Facebook dele ontem que deixou o cristianismo e foi para o Islã, foi se tornar um muçulmano no Islã. Eu fui tentar dar uma olhada por que estaria acontecendo aquilo, porque ele fez uma postagem meio ameaçadora, como se estivesse ameaçando uma determinada pessoa, enfim. E aí lá nos comentários, que deu para entender pelos comentários das pessoas que o conhecem, ao que tudo indica, ele foi traído pela esposa e ficou muito revoltado, e nessa revolta, então, dos desdobramentos é essa decisão dele de se tornar muçulmano e de sair de dentro do cristianismo. Qual a relação entre essas duas notícias, o que nós podemos aprender? Nós estamos numa campanha aqui na nossa igreja agora, separando o santo do profano. E eu tenho algumas opiniões que não são opiniões que vieram da minha cabeça, vieram das minhas conversas com o Espírito Santo, em primeiro lugar, tá? Depois da minha leitura da Bíblia, certo? E depois da experiência de quase 20 anos pastoreando e quase 40 anos servindo a Deus. Algumas dessas opiniões, algumas pessoas vão achar fanatismo, vão dizer ele é muito fanático, só que para mim não há problema. Se você achar que eu sou fanático, eu vou continuar porque eu sei quem foi que me disse essa opinião, ok? Então é o seguinte, o santo e o profano não pode se misturar, jamais. A gente não precisa ajudar Deus a abrir uma igreja para que aquela igreja se espalhe pelo mundo. Eu não preciso pegar características do mundo pop. Eu não preciso dizer, eu tenho que ganhar o fulano que é famoso para Jesus. Eu não preciso disso. Se Deus quiser salvar o famoso, o evangelho vai chegar até ele. Se Deus quiser me usar, Deus vai me usar, certo? Com ferramenta. Mas eu não preciso adequar o evangelho, adequar a igreja com o objetivo dizendo eu quero evangelizar, por exemplo, o mundo pop, né? O mundo dos famosos. Eu não preciso fazer essa adequação. Quando eu começo a fazer essas adequações, é a hora que eu estou começando a usar estratégias humanas e às vezes até mesmo profanas.
Ok? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos a cultura agora de pastores de celebridades. Então, tem pastores que eles têm buscado celebridades para pastorear. E é óbvio que é de olho, às vezes, no dízimo, na riqueza, porque às vezes a celebridade vai dar uma casa de oferta, vai dar uma fazenda, vai dar um carro importado. E muita gente boa está se desviando após isso aí. Gente que era boa no começo, gente que tinha realmente o intuito de evangelizar, de ganhar almas, mas que entrou por esse caminho e já não tem mais volta, já está desviado, já está metido em escândalos. Uma outra questão que eu quero abordar com você aqui, dentro dessa visão de separar o santo do profano, é a seguinte questão. Vamos dar como exemplo o The Voice, né, aquele programa de música de celebridades e que lança celebridades, descobre pessoas famosas no mundo da música, no caso. Você já percebeu que vai muita gente do gospel lá participar, mas passa um pouco tempo, aquelas pessoas elas já estão desviadas, já estão na prostituição, já estão se viciando em drogas, já estão no homossexualismo? Você já percebeu isso? É 99%. Tem até matéria sobre isso aí no YouTube, você pode pesquisar, você vai ver. 99% de pessoas que pisam naquele palco, depois elas vão se envolver com coisas erradas, inclusive cristãos. Por que isso acontece? Porque misturou o santo com o profano. Aquele palco, normalmente, ele é consagrado a demônios, tanto que já houve várias denúncias, já houve vários e vários relatos de ex-funcionários da Rede Globo, por exemplo, que disseram que faziam pactos com demônios, que participavam de rituais satânicos para que aquele canal tivesse audiência, para que o programa X, para que a novela tal fizesse sucesso. Então veja, a pessoa vai lá e faz um pacto para Satanás, para ter sucesso, e vai lá o cristão participar no meio daquilo. Vai lá o cristão dizendo, e ainda dizendo que foi Deus que abriu uma porta. Olha, Deus me abriu uma porta e eu vou evangelizar na TV. Não vai não, querido. Sabe por que não vai? Porque misturou o santo com o profano. Se Deus quiser te levar para a televisão para você ganhar uma para Jesus, Ele vai criar um caminho para você chegar lá, um caminho dele, sem que você tenha que passar pelas coisas que o demônio colocou lá. Agora tem pessoas confundindo o caminho que o diabo preparou para desviá-la com o caminho de Deus. Estão entrando e no final tem sido um caminho de morte, um caminho de perdição, né? Esse pastor que eu mencionei aqui, que ele anunciou ontem no Facebook que ele trocou o cristianismo pelo islamismo, primeiro que já dá para você ver que bem ele não estava, certo? Porque é algo demoníaco, o islamismo tem algo demoníaco por trás. Então a pessoa, para dizer isso, ela já está possuída, dominada por alguma coisa. Mas eu que acompanho ele há muitos anos, ele tem um estilão diferente, a barbichona aqui no queixo, ele gosta de parecer com muçulmano já há muito tempo. A desculpa que ele dava é que ele gostava de evangelizar muçulmanos, mas meia volta ele postava foto com rifles, com armamento pesado, ele já postava fotos assim, e aí quando alguém criticava ele dizia o seguinte: olha, não, é porque o meu ministério é entre os muçulmanos. Mas interessante, se eu for pregar entre os muçulmanos hoje, talvez eu seja obrigado a pegar em armas por uma questão de proteção. Mas eu não preciso postar no Facebook, por exemplo, uma foto segurando um armamento pesado, porque eu sei que isso é negativo. Mas ele postava fotos assim. Outra coisa, ele andava com um cajado pelas igrejas, né? Com uma túnica, um cajado de madeira. E ele pregou em muita igreja conhecida, em muita igreja pentecostal. Ele recebeu ofertas, tanto que até quando ele fez essa postagem ontem, foi enxurrada de críticas, pessoas até, infelizmente, até abrindo parênteses, né? Pessoas até xingando ele, reclamando, ofendendo, o que eu também não concordo, ok? Né? Mas pessoas dizendo, você foi na igreja, você recebeu a oferta, você fez isso, como que agora você diz uma coisa dessa? E como que foi... Enfim, escândalo, tá? Então eu quero finalizar a nossa reflexão. Eu disse que hoje seria um pouquinho mais longa. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para você: não misture um santo com o profano, porque talvez esse pastor, nesse intuito de ganhar os muçulmanos para Jesus, ele se envolveu demais. É aquela coisa de vou vestir a túnica, vou pegar o cajado, vou pegar a arma na mão. E ali ele já estava recebendo influências demoníacas. Aí veio a traição da esposa, que foi só o gatilho para que Satanás ativasse o que já estava dentro dele de maligno, o que já estava acessando a vida dele. Então cuidado, você não precisa misturar o santo com o profano para poder chegar em algum lugar. O que Deus tem para você é em santidade, e é em santidade que você vai conseguir, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão de hoje, um pouquinho mais longa, mas assim a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Que Deus te abençoe, e se Deus nos permitir, amanhã a gente volta aqui com mais um podcast. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.